Aleluia. Um beijo do Espírito é ainda melhor que o beijo da esposa. Porque quando o Espírito nos toca, algo de novo acontece. Quando o amor do Senhor nos alcança, algo novo acontece. Sim, Jesus, nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito que está em nós seja tocado nessa noite. Que sejamos instruídos, Senhor, na graça, Senhor, que foi gerada nas regiões celestiais. Senhor, o Senhor nos chamou para uma jornada. E se possível, Senhor, nós não terminamos sós essa jornada, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo fogo consumidor que opera em nós. Pela graça do Teu Espírito, Senhor, que acende em nós um desejo de Te amar, Senhor. É este amor que nós precisamos, Senhor. O Senhor nos conduz, Senhor. Aleluia. Com uma chama acesa, Senhor, aonde nós estivermos. Que nessa noite não seja diferente, Jesus, que nós possamos ser enxertados, Senhor. Aleluia, Senhor. Nesse ambiente no qual o Senhor quer trazer para nós. Obrigado. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sabe, num ambiente como esse, nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele quer gradativamente nos conduzir, para que nós venhamos ambientar o nosso coração cada vez mais. Então, nós entendemos que Deus é Pai e Ele conhece aquilo que nós precisamos. Certamente nessa noite, num número tão seleto de pessoas que o Senhor escolheu pelo nome para estar hoje aqui, o Espírito quer instruir nós. Certamente Ele tem algo para nós, algo específico para nós, que nós possamos construir dentro de nós aquilo que o Senhor gerou. Amém? Toma teu assento devagarzinho. Aleluia. Ainda mais num ambiente como este, nós não costumamos, aqui nessa casa, nós não temos apelos formais para quem quiser ofertar na casa do Senhor. Nós deixamos os gasofiláceos espalhados ali pela igreja, na saída ou na entrada, pode ser na entrada ou na saída. Você pode ofertar nesse ministério, certamente vai virar lembrancinha, vai virar alguma coisa bem legal do Ministério de Casais, Ministério de Família. Amém? Glória a Deus. Realmente é isso, Gênesis capítulo 2. Se você tiver sua Bíblia ou quiser acompanhar, fique à vontade. Nós vamos falar sobre ambientes de jardim nessa noite. Ambiente de jardim. Gênesis capítulo 2, a palavra diz assim, versículo 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Na banda do Oriente, pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida. A árvore no meio do jardim é a árvore da ciência do bem e do mal. O nome do primeiro rio é Pison. Este rodeia a terra de Vilá, onde há ouro. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia em 4 braços. O ouro dessa terra é bom. E ali havia bedélio, pedra sardônica. Segundo o rio é Gion, que rodeia a terra de Gushi. O terceiro rio é Edequel,
que via da banda da oriente da Síria, e o quarto rio era o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no meio do jardim do Éden para lavrar e para guardar. É aqui, por enquanto, aquilo que Deus quer construir em nós nessa noite, ela tem uma história. E eu tinha preparado essa palavra, tinha começado a escrever ela num dia de descanso, num dia que nós estávamos muito cansados e decidimos então, alguns dias atrás, fazer uma pequena viagem aqui no interior de Chapecó, e num sítio de um amigo. Nós estamos lá por alguns dias, 2, 3 dias, para ter um momento de descanso. E realmente foi um tempo muito tremendo, porque o ambiente daquele lugar é um ambiente realmente fantástico. E interessante porque cruza 2 riachos na chácara desse meu amigo. E ele tem então ali açudes, ponte que sobe, que desce. E um dos fatos que me chamou a atenção, o primeiro dia que eu cheguei lá, havia uns patinhos selvagens. E o Marcelo, meu amigo, chamava ele, e eles vinham até ele e roçavam a cabeça nos pés, sim. Muito legal, muito tremendo. Eu olhei aquilo e disse, é tão tremendo isso, porque eu costumava ver esses animaizinhos muito ariscos e difíceis de a gente chegar perto, e eles vinham até nós. E aí nós chamávamos, e não era um, era 6. O primeiro foi domesticado, e aí os outros 5 aprenderam com aquele, e então seguiram ali. Seguiam nós, onde é que nós íamos. Eu achei aquilo fantástico. E num dos dias que nós estávamos ali, naquele momento de descanso, tinha um lago, e tinha um laguinho, e tinha outros lagos, enfim. Ele disse, tu quer pescar um pouquinho? Para de falar de crente, vamos passar um tempo. E eu peguei então os canicinhos e fomos lá preparar, então ficamos ali. E eu comecei a pegar uns peixinhos. E vamos ali para aquele balde de água. Meu amigo subiu e foi para outro lugar. Esse é muito mais que um amigo, ele é meu pai na fé, o cara que me ganhou para Jesus. E então, depois de um tempo, eu vi que o Marcelo estava lidando num laguinho um pouquinho menor. Ele estava preparando uma limpeza ali naquele laguinho, onde tinha alguns peixes maiores. Ele disse, eu vou pegar uns peixes de um modo mais fácil, para nós fazermos um jantar, ou algo assim. E ele estava limpando aquele laguinho, e eu, no caminho, eu tinha as sangas muito limpas, muito limpas, e eu, com aquele caniço, larguei ali, de repente eu puxei um peixe, uma sardela bem bonita, bem grande. A primeira. Larguei novamente, a segunda. Pronto. Eu acho que é só aquelas 2 que estavam ali. Mas foi muito legal porque, cara, eu botei naquele balde de água e achei, uau, é maior daqueles que eu peguei lá no açude. E aí a gente foi e estava lá mexendo e tirando já a água daquele laguinho, e tinha uns peixes muito grandes ali, e tinha vários peixes, muitos peixes. Nós colocamos então uma espécie de tonel assim de madeira, onde a bica de água corria. E nós, só para você imaginar a cena, nós largamos ali dentro e começamos a limpar aquele local. Tiramos aquela lona do fundo e começamos a limpar, e tiramos todos os peixes e colocamos ali. Quando a água começou a ficar limpa, nós repomos de novo toda a lona, aquele negócio. A água começou a ficar limpa, nós fomos soltar os peixes de volta. E, para minha surpresa, os 2 maiores peixes que eu tinha pego na sanguinha estavam mortos. Eu olhei para aquilo e eu comecei a pensar no Senhor, que o Senhor quer ministrar isso conosco. Na hora o Espírito Santo começou a trazer uma mensagem no meu espírito. E é isso que eu quero compartilhar nessa noite. Sabe, a primeira coisa que me veio à mente é que quando alguém está... Eles recebiam tanto oxigênio naquela água tão limpa,
que eles não suportaram ficar represados naquele lugar fechado, mesmo que tivesse água ali e oxigênio bastante, para que eles pudessem sobreviver por uma hora, talvez, não mais que isso. É o tempo que nós levamos para preparar de novo o local. E aquilo me chamou muita atenção, o nível de oxigênio que esses lambaris, vamos chamar assim, dar esse nome, recebiam tanto das águas limpas, que eles não suportaram ficar represados. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre ambiente de jardim. É isso que nós queremos trazer nessa noite. Sabe o lar, a casa onde nós moramos, a casa que nós congregamos, que nós estamos, uma noite como essa, ele precisa ser ambientado. É um lugar que nós precisamos deixar como se fosse um sopro do Espírito. O oxigênio que o Espírito Santo me mostrou naquele momento lá, foi como se fosse o sopro do Espírito, que liberasse vida e mantivesse a pessoa em vida. E por isso que ele construiu um jardim. Ele não fez um ambiente qualquer. Ele construiu um jardim numa terra que hoje é muito árida. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso, e hoje ele se encontra provavelmente no Iraque. A maioria, é quase unanimidade, está no Iraque, este lugar que nós chamamos de Éden, e que os rios se cruzam, e ali então era um ambiente totalmente oxigenado pelo Espírito do Senhor. Hoje é um esgoto só, aquele lugar. Isso é fato. Não tem a ver, o ambiente que precisa ser gerado não tem a ver com estratégias humanas, performance, não tem a ver com quantidade de pessoas. Nós estamos com um grupo menor hoje aqui de pessoas, não tem a ver com isso. Porque Deus colocou ali 2 pessoas. Um casal ele colocou ali, para que aquele ambiente fosse transformado. E eu comecei a pensar, mas o Senhor, mas como é que funciona? O Senhor chegava na virada da tarde, ia até o casal e batia um lero lá com Adão. E aí, Adão, como é que foi o dia hoje? Como é que foi? Conseguiu dar nome a alguma coisa? Conseguiu cuidar do jardim? O que você fez? Conta para mim. E naquele ambiente ali, descontaminado, a presença do Senhor já estava ali. Então, nós não precisávamos entrar na presença do Senhor. A presença já estava. Ele simplesmente estava ali, porque o ambiente estava pronto. Essa era a realidade antes do pecado. Antes do pecado, os homens, se tivessem vivido isso nesse tempo e tivessem um grupo maior de pessoas ali no Éden, não precisariam ter preocupações de olhar para a mulher do vizinho. Não teria problema. Porque o ambiente era um ambiente de pureza. Totalmente descontaminado. Você tenta imaginar a cena, irmãos. Vocês devem ter visto o filme O Peregrino, onde o peregrino ele decide fazer uma jornada e voltar então para a cidade celestial. A ideia é chegar justamente aonde que foi o fim, onde que foi o começo. Deus ele diz na sua palavra, através de Cristo Jesus, eu sou o início e o fim. Eu sou alfa, ômega. Ezequiel traz isso. João traz em Apocalipse também, o próprio Senhor falando, eu sou o início e o fim, eu venho do fim para o começo. Então eu quero transformar tanto os 2 extremos, o mesmo ambiente. E a ideia é que nós venhamos entender esse tempo de jornada entre o início e o fim, nós ambientamos os lugares que nós estamos. E é por isso então que na esfera do lar, é a esfera mais violenta, a esfera que realmente nós precisamos ambientar para que nós possamos então trazer para este lugar aqui. Porque a gente percebe que o ambiente de hostilidade é um ambiente que se movimenta rapidamente. É por isso que Satanás ele falou diante de Deus, quando Jó estava presente, que ele estava ao redor da terra. Ele estava procurando alguém contaminado para que ele pudesse então gerar ali as suas setas, os seus venenos,
é como se fosse as contaminações do ambiente espiritual. Você está entendendo? Lugares descontaminados, eles manifestam a presença do Senhor. Eu tenho falado há bastante tempo aqui neste lugar, que eu creio muito nos ambientes. É por isso que quando eu ministro, normalmente eu me separo, eu fico separado, eu gosto de separar, eu gosto que as pessoas se separem também, para orar, para preparar o ambiente. Eu até às vezes sinto inveja no meu tempo de católico romano. Sério. Porque, quer ou não, nós vemos desse mundo, Nelson também, há reverência, não há? No início de uma celebração, as pessoas estão em reverência ali no local. Não importa assim, depois o segmento do culto, mas assim, se nós trouxéssemos para dentro das nossas igrejas esse ambiente de reverência tão violento, talvez nós ambientássemos melhor aquilo que nós geramos aqui, ou qualquer outro lugar. Porque Deus, Ele quer de verdade que nós venhamos gerar ambientes espirituais. E um casal que não sobrevive é porque o ambiente espiritual não foi gerado. Está em dificuldade. Isso é violento demais. Nada pode superar os ambientes onde existe unanimidade. E se nós trouxermos para a esfera do casamento um ambiente de cumplicidade, um ambiente de conexão. Há pouco tempo atrás o Senhor ministrou no meu espírito a respeito disso, a respeito de conexões. É como se o Espírito que Deus soprou sobre Adão ali pela primeira vez e soprou sobre nós quando nós recebemos vida, soprasse dentro de nós e aí ficasse ali. O Espírito está em nós. Eclesiastes 12 fala sobre isso. Então o Espírito que está em mim e o Espírito que está no Vitor, o Espírito que está em mim e o Espírito que está nele, precisa de uma interação, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo interage. E nos dois, o Espírito que está em mim, que conhece as coisas de Deus, e o Espírito que está em você, que conhece as coisas de Deus, com a ação do Espírito Santo faz uma interação. E isso gera-se unidade de Espírito. Unidade de Espírito é isso. O Espírito que está em cada um de nós, agora vamos trazer isso para o plural, ele precisa do Espírito Santo, para que nós venhamos a ambientar por dentro e nós ambientar o nosso derredor. Isso é um ambiente de transformação. Quando nós geramos isso, nós geramos uma conexão com o Senhor. No casamento não é diferente. Nós precisamos ter unidade de espírito. Isso foi, por isso que Deus, ele não fez, ele formou o homem. Ele não criou o homem. A Bíblia fala que Deus então não criou o homem, ele formou. E cientificamente foi comprovado que os minerais, as coisas que estão na Terra, estão no nosso DNA. Sabia disso? Recentemente os evolucionistas meio que alguns se renderam a essa verdade. Que o homem foi formado, realmente foi formado de algo. Então, para isso gerar uma conexão com a mulher, Deus pega, então, adormece o homem, e lá e raspa o DNA do homem, algo assim, e forma a mulher. Então ele estava dizendo que o DNA físico é uma conexão entre o homem e a mulher. Um projeto aperfeiçoado, nós podemos dizer assim. Um homem jamais seria capaz de gerar um filho no seu ventre. De jeito maneira. Por isso que Deus caprichou no projeto. Quando os corações decidem buscá-lo, a essência sai, então perfuma. O perfume ele tem um processo, e quando nós falamos de jardim, a primeira coisa que vem à mente, quando você vai para a natureza, você sente isso, você vai, uau! Tu sai do trânsito, tu sai do barulho,
os pássaros cantando aquele cheiro de grama e aquele cheiro de relva. É fantástico. Se o Bertelli estivesse aqui hoje, ele ia dizer, talvez o pastor Judá Bertelli ia dizer, tudo fala, meu irmão. Tudo fala, porque a natureza, ela fala conosco. Se nós quisermos conhecer um pouquinho mais de Deus, nós precisamos conhecer os jardins que Deus cria. E tem lugares que são fantásticos. Eu tenho um grande amigo, um pastor em Ponta Grossa, nós conhecemos muitas nações, já fomos para vários lugares, mas aquele lugar em Ponta Grossa que nós conhecemos, no meio de uma montanha sai uma cachoeira e ali muitas árvores, muitas aves e muito lindo. E ali então, foi um dos lugares mais lindos que eu já vi. E ali a gente começou a orar e foi muito legal a gente viver naquele ambiente ali. Sabe, o ambiente da natureza, ele quer trazer para nós, para mais perto de Deus. Mas como a gente faz isso, já que entrou o pecado no meio do jardim? O Senhor quer nos ensinar a aprender a aprender. Parece ser complicado isso, mas não. Aprender a aprender. Quando nós se permitimos ao Senhor nos ensinar a lidar com ambientes contaminados, Ele vai nos levar a nós transformarmos ambientes que estão contaminados em ambientes de jardim. É simples assim. Deus pode transformar de um lixeiro num jardim. Essa é uma ação do Espírito. Corações dispostos a ouvir são corações dispostos a ensinar. Corações que se ajustam à majestosa presença, quando é atraída, se tornam sedentos pelo Senhor. Por que há tão pouco investimento na esfera do casamento? Quantos casais que eu conheço e que eu já ministrei, a gente trabalha com aconselhamento há alguns anos, que não investem numa noite como essa. E que tem muitos problemas, e que precisariam estar num ambiente como esse, para que algo acontecesse ali, talvez uma mudança de comportamento, porque estar na igreja, estar num culto de domingo à noite, não faz que a pessoa se gerada em unidade de espírito. O que faz que se gere unidade de espírito é algo muito maior. É quando nós avançamos, nós transformamos aquilo que nós olhamos em desejo de fazer parte daquilo. Você está entendendo? É como se fosse uma conexão com todo o habitat. Por isso que o Espírito Santo falou tão fortemente através de pequenos 2 peixinhos. Porque eles foram removidos do seu habitat natural. A ideia do Senhor é para que eles ficassem no rio, não no tanque. Eles ficassem ali onde o habitat deles estava gerado para eles. O pecado, ele fez exatamente isso. Alguns teólogos dizem que Adão, quando foi retirado do Éden e eles foram expulsos daquele lugar, eles ficaram 200 anos separados. Para depois gerar Caim, logo depois Abel e outros filhos. Há uma linha muito forte que defende esta ideia. E Deus não permitiu que eles ficassem juntos logo depois do pecado. Aí a gente, hoje com Jesus, ele veio, quando ele veio ali, se manifestou para os seus apóstolos, ele veio e foi confundido com o jardineiro. Vocês lembram disso? E ele estava então ali, e as pessoas
que viram ele e achavam que era o jardineiro. E realmente ele era o jardineiro. Aquele que deixa os ambientes totalmente preparados para nós hoje desfrutar. Sabe, isso é muito impactante, porque nós estamos falando aqui de casamento também, irmãos. Nós estamos falando de família. Nós cantamos canções. Quando nós dissemos quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. Lugares que nós já andamos ambientados. Nós ambientamos com um ambiente espiritual. Quando nós saímos fora desses ambientes, nós ficamos contaminados. E a nossa vida já não é a mesma. Quantas coisas que passam por nós que parece ser um filme. Uma coisa que você custa acreditar que você possa estar vivendo um momento difícil às vezes. Parece ser um filme. Pega o tempo aqui, vamos pegar o tempo de pandemia. Onde nós fomos exprimidos a precisar viver mais perto em família. Onde os movimentos já não eram os mesmos. Agora, essa semana, nós voltamos às cadeiras aqui, ser colocadas lado a lado. Nós ficamos muito tempo com as cadeiras empilhadas. Porque nós fomos inseridos para um outro ambiente. É como se fosse um reality show, onde nós precisamos ser nós mesmos. Não tem como nós mudarmos o nosso formato. Dentro da igreja é muito fácil. Quando nós erguemos as mãos, dizemos Jesus, toma-nos por inteiro. Mas quando nós estamos vivendo num outro ambiente, aí nós precisamos de verdade do Espírito Santo. Pelo Abba, nós precisamos que Ele nos ajude para que nós possamos transformar o ambiente que nós estamos. Essa é a chama que precisa queimar em nós hoje, irmãos. Precisa queimar em nós. Se você está aqui, talvez nesse número seleto de pessoas, talvez seja justamente porque Deus queria que você estivesse estar. E talvez seja exatamente esse investimento que Deus queria fazer na sua vida. Trazer para nós algo que possa ser redundante, porque não é de uma pregação que nós precisamos. A gente tem falado aqui, é uma palavra que nos faça sentido. Algo que fale ao nosso espírito e a gente possa voltar para casa dizendo, uau, eu posso ser melhor. Eu estive em Israel por 2 vezes e eu, entrando pela parte árabe ali, Jericó, Belém e aquela região, existe um lugar chamado Mar Morto. Eu custei entender por que o mar é morto. Depois eu, entrando dentro dele, eu fui entender. Tu literalmente caminhas sobre as águas. Em lugares que existe uma profundidade gigantesca, segundo falam os estudiosos judeus. Mas você caminha sobre ela, porque a densidade de tanto sal é tão grande que você não afunda. É impressionante. Mas é morto, não há vida ali. E ela onde desencadeia os afluentes dos rios de vida. Transforma em morto. Não há mais ambiente. Onde havia vida, se tornou morte. Ali não tem mais nada, a não ser que Deus faça que a profecia se cumpra. E parece-me que já está se cumprindo, como um dos sinais de Deus, gerando água doce no meio do mar morto. Onde existia morte, Deus quer trazer vida. Sabe, muitos relacionamentos estão morrendo porque não entendem esse projeto de Deus, que nós precisamos mudar os ambientes. Os ambientes que Deus criou é para que haja vida. E aí o Senhor fala de um jardim fechado, fonte selada. Como é um jardim fechado, irmão?
onde a fonte é abundante. A fonte é abundante, o jardim fechado é quando a contaminação não entra. Tenta entrar, mas não consegue entrar. Por quê? Porque está selado, tem o selo do Senhor. Selado significa que Deus colocou ali algo protetivo. Algo que Deus, só o Senhor pode gerar. Se o nosso lar tiver o selo do Senhor, por isso que hoje se vive tão dissolutamente, as pessoas se casam e se dão em casamento, está escrito ou não está? Que seria nos tempos do fim dessa forma. Aonde a imoralidade tem tomado lugar, e as pessoas vêm para a igreja, cheias de imoralidade, levantam suas mãos como se estivessem santas e puras. Tocaram em lugares que não deveriam ter tocado. E pegam o pão da ceia. Sabe, irmãos, há uma perda de temor nos nossos dias. Nós estamos tão preocupados com isso, nós estamos tão preocupados em olhar se a água é limpa, mas também ver se ela é pura. Porque não adianta eu ter aqueles peixinhos jogar dentro de uma água que aparentemente estava limpa, mas a pureza que eles precisavam estava naquele riacho. Porque existia uma fonte contínua, algo que não parava, não era represado. Então, se nós recebemos um ambiente espiritual em nós também, se nós represarmos, também não serve. Há outras famílias que precisam de nós. Então, está dentro de nós, irmãos. Mas a Bíblia diz que rios de águas vivas brotariam do nosso interior. Qual o sentido que tem? Se nós guardarmos para nós, qual o sentido? Uma represa. Os peixes nem conseguem passar por uma represa, irmão. Só consegue descer, subir de volta, fazer o caminho de volta, eles não conseguem fazer mais. Isso é tão tremendo que a própria natureza faz assim. Há muitos que migram novamente e voltam para o lugar que nasceu. O instinto já foi gerado para que eles voltassem à origem. Voltassem para o Éden de novo. Voltassem para o seu Éden. O lugar onde ali os ovos foram gerados. De alguma forma, Deus quer levar de volta. Da mesma forma que quer nos levar. Essa é a mesma palavra. É a mesma. Deus não mudou a sua palavra. Mesmo nos instintos naturais, Deus não mudou. A ideia é que nós venhamos fazer o caminho de volta. Voltar à inocência, voltar para a pureza mais uma vez. Casamentos santos. Precisa ser profetizado. Nós precisamos crer. Se as coisas não estão ainda tão meio salgadas entre nós, por algum motivo ou outro, cara, nós temos que profetizar o doce. Porque não se pode viver com amargura no coração. Não tem sentido. E hoje nós temos uma vantagem, irmãos. Jesus já foi o sacrifício, já levou para a cruz aquilo que o homem gerou lá no Éden. Por isso que ele veio como segundo Adão. Jesus veio como segundo Adão para revogar uma sentença de morte, de separação, de divórcio. Por isso que na palavra diz, o que juntou o Senhor não separe o homem. Porque Deus deu uma sentença de ajuntamento. Ele deu uma oportunidade de se juntar novamente, mais uma vez. Isso é coisa do Espírito, irmãos. É coisa de água profunda. Voltando aos peixinhos. Eu me lembro que eu estiquei a rolha. E eu larguei mais fundo. Se a gente quiser ficar no raso, irmãos, se a gente quiser se contentar e ficar com o raso, nós não vamos desfrutar dos ambientes espirituais. Os ambientes espirituais são gerados no leito do rio, aleluia.
Quem está disposto a ir para o leito é aquele que entendeu a fonte. Quem entendeu a fonte vai para o leito, entra em água profunda. Os movimentos de oração são movimentos que Deus quer nos levar para as profundezas do Espírito. Tirar revelações que talvez no natural a gente jamais iria conseguir retirar para que nossos ambientes fossem transformados. O Éden também é chamado o paraíso de Deus. No hebraico ele tem um nome específico, Gan Eden, que significa jardim de Deus. Ele fica hoje numa cidade, a título de conhecimento, no Iraque, chamado Shibash, esse nome. E, segundo as crenças mais criacionistas, entende que este é o lugar. E realmente está muito contaminado. O lugar que foi poluído está devastado hoje. E é assim que o homem tem feito hoje, tem devastado os ambientes espirituais. Nós já vamos entender, eu já vou trazer um outro texto que vai trazer clareza. E nós, se olharmos por parte de Adão e Eva, nós podemos tirar algumas revelações. O nome Adão, Deus criou o nome, e o judeu, ele é interessante, porque Deus ele tem uma conexão muito grande com o povo judeu. A palavra Adão, o nome Adão, significa Adão, ou a tradução Adão, né? Do primeiro nome, significa humano ou humanidade. Deus criou o homem na sua humanidade. Nós nunca vamos perder a nossa humanidade. Mesmo que nós estivéssemos nos lugares mais espirituais possíveis. Por isso que Deus chama a gente para a gente ter um culto racional diante dele. Águas profundas, irmãos. É quando nós entendemos que Deus nos leva por um caminho onde a nossa humanidade ainda permanece em nós. Por isso que não adianta nós queremos inventar personagem na caminhada cristã. De Deus nada podemos esconder. Aí Deus chama Adão, Adão, onde tu estás? Eva. Não, foi ela, a mulher que tu me deste. Foi ela que me fez comer do fruto, foi ela que me fez pecar. Cabeção. E onde é que tu estás, Adão? Às vezes alguns cristãos querem se esconder de Deus, pensando que Deus não está vendo. Tentando inventar um personagem. Eu entro agora na tua presença, ó Deus poderoso. Aí lá vai vir a vida do cara. Balela. É só fachada. É só um personagem. É uma performance cristã. Eu sou muito desconfiado quando o cara muda a voz para orar. Quando ele se transforma em crente, agora eu entro e me torno crente, agora eu saio, me torno gente. Irmãos, nós temos que ser aquilo que Deus nos deu para ser. E sabe quem conhece melhor? É a nossa família. Conhece as nossas fraquezas, nossos limites, nossos filhos. É ou não é? E com Deus não é diferente. Deus deu um nome próprio porque Ele queria trazer para nós algo semelhante a Ele. Citado numa terra fértil. O significado significa terra fértil, algo que Ele investiu. Ele preparou o jardim, Ele preparou o ambiente, aí Ele pegou a terra daquilo que Ele tinha abençoado e Ele transformou no homem. Não foi um barro qualquer. Não foi um barro lá do Mar Morto que Ele pegou. Ele pegou do lugar que Ele costumava andar, onde a planta dos nossos pés pisar precisa ser abençoada, irmãos. Nós precisamos ter consciência que nós somos transformadores de ambiente. Uma vez, esse eu preciso contar para vocês, a gente é muito crente muitas vezes, né? Eu fazia de tudo, ungia
o cachorro da família, ungia a casa, ungia o carro. Cara, muito óleo, muito óleo. Aí os anos vão ensinando e tu vai aprendendo bases bíblicas. E tu começa a entrar em fundamentos. Hoje eu tiro o sapato. A maioria das vezes a pessoa nem percebe. Simples assim. Eu uso o óleo para duas coisas, para orar sobre enfermos ou para separar ministérios. Eu tenho base bíblica para isso. Terra fértil, irmãos. O nome é Eva, né? Do hebraico, significa mãe dos sobreviventes. Mãe dos sobreviventes. Significa viver. Quem é que dá vida, irmãos, aos filhos que nascem? São as mulheres que geram. Produzem. Significa criar vida nova. Algumas teorias dizem que Eva podia dar nome a todas as mulheres, porque havia um acordo bíblico entre Adão e Eva. E então, nós vimos ali Adão naquela luta por encontrar alimento, logo depois do pecado. Mas antes disso, havia alimento em abundância. E não tinha problema de encontrar comida se eles tivessem filhos naquele período. Mas depois encontraram muitas dificuldades. E aí começa a história da competitividade. Até os crentes competem entre eles. Há uma competitividade. Já percebeu isso? Um espírito de competição? Então Deus olha para o jardim, algo que era totalmente contaminado. Ele olhou para a tristeza de Adão. Ele disse, cara, eu vou tornar um pouquinho melhor. Aí foi lá, inventou anestesia, gerou anestesia e botou o camarada para dormir. O homem para reproduzir, irmãos, é só a base da anestesia, a mulher não. Viver então no Éden, até que, pontinhos. Até que começou os problemas. Você que é casado, e todos são casados aqui. Quem de nós já não teve problemas? Vai. Pergunta para o irmão do teu lado. Foi a mulher que tu me deste? Irmão, você já fez como Adão, botou a figueira já? Se escondeu de Deus? Ah, não quero mais saber de Jesus, não quero saber mais da igreja. Isso é botar a figueira, irmão. Aí o Senhor chama, ei, Adão, ele se depara que está nu. A pureza vai embora. Os olhos se tornam lascívios. É ou não é? É por isso que o homem tem dificuldade de lidar com a lascívia. A mulher menos, mas os homens mais. O homem, quando aprende a lidar com a lascívia, ele aprende a lidar com muitas coisas. Ele aprende a lidar com a autoridade. O homem que não vence a lascívia, jamais ele consegue entrar em autoridade. Pegou? E aí ele percebeu que estava nu.
E ele não percebeu que todo o ambiente que Deus tinha criado estava em profundo desenvolvimento. É muito complicado a gente ver, alguns irmãos pegar a Bíblia e transformar a leitura bíblica num livro literal. Transformar do entendimento bíblico de maneira literal. Primeiro dia, segundo dia. As 24 horas de Deus não são as nossas, irmãos. O ambiente que Deus estava criando estava cada vez mais em desenvolvimento. Olha para nós pessoas, seres humanos. Deixa eu cuidar do horário aqui, irmãos. Vou terminar no horário, amém? Horário de Deus. Brincadeira. Se tem filhos em casa, não, eu vou tentar ser mais sucinto. Até perdi aqui. Em termos de desenvolvimento, né? Olha nos últimos 50, 40 anos. Olha para Passo Fundo, olha para os carros dos anos 70. Eu que já tenho um pouquinho mais de quilometragem que vocês. Eu, Nelson. Sabe, a gente olha para a evolução, as coisas acontecendo, cara, coisas que nós era os Jackson, cara. É isso. E hoje a gente vê essa realidade se tornando, né, aquelas negócios elétricos. Eu olho no Facebook cada vez mais aqueles negócios elétricos, vocês já viram? O scooter e aquelas coisas mais. Alguns anos eu vi na China e eu achei, meu Deus, isso aqui é doido, cara. Eu vi aquele povo andando com aqueles scooters lá daquela época, eu achei, meu Deus, isso aqui é doido. Aí tu vê, já chegando no Brasil, eu fui uma vez em Fortaleza, estavam as pessoas, os guardas andando pela praia com aquilo lá. A evolução vem vindo, e o ambiente de jardim, o ambiente transformado é um ambiente de profundo desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, se nós não aperfeiçoarmos aquilo que nós estamos aprendendo em Deus, cara, nós vamos ficar travados. Como nós vamos crescer como casal, como família, como cristãos, se nós não desenvolvemos aquilo que nós aprendemos com o Criador? Nós precisamos de aperfeiçoamento. Eu tenho falado aos irmãos, Deus ele coloca uma oportunidade. Todo dia nós temos um movimento aqui na igreja. Todo dia. Todo dia. Procura lá no nosso site. Aliás, o site está ficando legal, cara. Está ficando bacana. O trabalho do Rogério aí. Mas aí, o que está acontecendo? Todo dia nós temos uma oportunidade a mais para nós levarmos o ambiente que nós geramos e levar para casa. É como se nós pegasse dentro de nós. E tu abraça aquilo e leva para casa. Eu disse, eu quero levar uma porção. Eu me lembro quando eu estava em Israel, pela primeira vez, tudo eu queria tirar um pedacinho e trazer. Eu trouxe um galinho das oliveiras lá do Getsemane. A água do Jordão e não sei o que mais. Não era nada místico, irmão. Não era para benzer ninguém, cara. Eu pegava e molhava a água. Não, isso é culto de casais, amém, irmão? Vamos rir, gente. Aí tu benzido, né? Não era para isso, não. Mas a gente queria trazer um pouquinho do ambiente com a gente. Levar aquilo que a gente estava vivendo lá em Israel pela primeira vez. Era tão legal quando a gente leva para casa aquilo que nós geramos aqui na igreja, gente. Faz efeito, cara. Faz um efeito enorme quando a gente não inventa um personagem, cara. Tu chega diante de Deus, Senhor, eu sou isso aqui, cara, ai de mim, pecador. Não sou como nem aquele fariseu. Meu vizinho do lado. Aquele cara lá da igreja X lá. Não, cara. É nós mesmos que precisamos ser mudados, cara. É nós que precisamos ser enxertados no jardim de novo. É nós que precisamos entender os ambientes espirituais que Deus gera. Sabe, nós podíamos ficar a noite inteira falando sobre isso aqui. Cara, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar hoje. Porque o jardim de Deus
Depende dos olhos de quem vê. Para Jesus era o Getsemane. Sabe, a primeira vez que eu fui a Israel, cara, eu me desesperei, eu me joguei no chão. Foi a minha experiência mais forte. Foi ali quando o judeu começou a falar que aquelas oliveiras eram milenares. Eu disse, uau, esse foi o testemunho das lágrimas do Senhor. Era milenares, eu me desesperei, me joguei no chão. Por isso que eu trouxe o galinho da oliveira. Agora eu explico para vocês. Eu nunca me esqueci daquelas lágrimas que foram derrubadas naquele lugar. Aquele ambiente foi ambientado pelas lágrimas de Jesus por nós. Sabe, são coisas que a gente precisa levar para a nossa vida de forma tremenda. Há poucos dias atrás, nós estávamos aqui, a sala de oração é um lugar maravilhoso aqui deste lugar, nas sexta-feiras à noite. E o Espírito Santo me mostrou, como se fosse alguém com um produto químico e procurando vestígios. Sabe o que o Espírito falou comigo? Haverá um tempo da inspeção do Senhor. Ele vai inspecionar os lugares que nós andamos. E vai procurar marcas de joelhos e lágrimas distribuídas no meio do carpete. É como se fossem os peritos buscando vestígios de algo ali. Este é o legado. Eu escolhi aquele cantinho há alguns anos. Eu uso ali com os meus joelhos dobrados. Quem anda mais tempo sabe disso. Porque eu me ligo muito nos avivalistas que mais se aproximaram de Filadélfia nos nossos tempos. John Wesley, John Wycliffe, Charles Spurgeon e tantos mais avivalistas que trouxeram algo tão vivo. E segundo dizem, John Wesley, ele dobrou os seus joelhos num determinado lugar e ali as marcas dos seus joelhos ficaram ali. Mais tarde, Billy Graham dobrou seus joelhos lá e se tornou um dos maiores evangelistas dos nossos tempos. São legados que ficam. Nós precisamos deixar um legado para alguém. E eu tenho tentado gerar isso nos meus filhos, meus netos. Essa é a oração que você precisa fazer. Senhor, me ensina a dar legado aos meus filhos, aos meus netos. Um legado. Deus quer fazer isso em nós. E esse legado é feito por causa dos ambientes que nós geramos. Não tem como tu esconder o ambiente dos filhos e dos netos. A minha netinha mais pequena, tu fala, ei, vamos para o culto, ela já começa. Porque ela associa a palavra àquilo que nós fizemos, adoramos. Um adorador, ele é encontrado sempre num ambiente espiritual, mesmo que não seja. Porque o metro quadrado que ele gera, é ele que gerou, aleluia. Não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o guia, não tem a ver com ninguém, tem a ver com aquilo que nós geramos. É por isso que muitos cristãos se perdem no meio do caminho, porque eles não entendem o seu metro quadrado que Deus deu. Aí fica olhando para o irmão do lado. Não, essa igreja não serve para mim. O metro quadrado que Deus nos colocou, irmãos, é o lugar de domínio. Jesus, ele veio para nos ensinar isso. Ensinar o lugar de autoridade que nós precisamos tomar. Eu estava vindo para cá, cara, e nós começamos a orar, e nós estávamos orando dentro do carro. E aí, num dado momento, a minha esposa fala, o Bruno vai para o último campo, ele está fazendo curso para cabo lá no Exército. E esse é um campo muito difícil, é um campo desafiador, para quem serviu o Exército sabe disso. Eu comecei a orar e de repente trancou aqui dentro. Disse, Senhor, enche ele de coragem. Enche ele de coragem. Para que ele possa romper com limites. Entender quem é o Senhor dele. Quem está guardando. Sabe, esse é o filho que a gente leva no ventre, meu irmão. Quando a gente leva algo no ventre aqui, você que carrega o bebê no ventre, precisa saber que Deus gerou. O sopro do Espírito já foi gerado. Efésios 3 fala sobre isso. Deus quando gera, Ele gera vida antes mesmo de ela nascer, se ambientar com este mundo. Ele já gerou no ambiente espiritual, aleluia. Antes da fundação do mundo, eu vi a Luana com o bebê, antes dela ter o Ravi ali.
Estava com outro bebê no colo. Eu disse, eu te vi com o teu filho no colo. Deus nos mostra antes, porque para que nós venhamos entender aonde que nós vamos ser inseridos. Só que nós vivemos em momentos de hostilidade. Plantas crescem, fluem, frutificam, não precisam de fazer força para elas frutificarem. Só precisam ser plantadas no solo correto. Pegou? Não é qualquer coisa, não é qualquer solo que você precisa plantar seus pés. É no solo correto. Aquele que é plantado à beira do ribeiro, a palavra diz aleluia. Que vai dar frutos, vai dar muito fruto. E será como remédio, se tu está para lá de cá do rio, tu está para lá de lá, não importa muito. Depois que você entendeu os níveis espirituais que nós precisamos passar. Se você está para o lado de lá, você é prosperidade, você é isso e aquilo. Se está para o lado de cá, você é remédio, enfim. Você é plantado à beira do ribeiro, irmão. Quando você entende os níveis espirituais que nós passamos, nós entendemos os ambientes que são gerados. Nós entendemos os nutrientes do lugar que nós pisamos. Nós entendemos a água, o sol e os movimentos do Espírito. Por que ele gera isso, por que ele gera aquilo. As adversidades são lugares que nós passamos por treinamento. Os problemas que nós passamos servem como instrumento do Senhor para nós sermos aperfeiçoados. Nós precisamos ter cuidado. Porque o nosso crescimento é uma oportunidade para que nós possamos voltar para o Éden, voltar para o paraíso, reinar com a Nova Jerusalém. Talvez você, se você entender essa mensagem, talvez você possa desfrutar com Cristo Jesus, o reino dele, e voltar para a origem novamente. Esse é o caminho que Deus quer nos levar. Nós entendemos os ambientes espirituais. As pessoas são inseridas nos lugares que às vezes estão estragados. Mas se nós aprendemos com os ambientes espirituais, essa foi a impressão que eu tive no meu espírito em relação ao meu filho num ambiente de hostilidade, de pressão no exército. Ele foi gerado, meu único filho mais novo, que foi gerado já ainda no Evangelho. Eu conheci Jesus com 40 anos de idade. Então esse filho, ele conseguiu ser gerado antes. Então agora eu creio que lá no exército, lá no ambiente de hostilidade, aquilo que foi gerado antes, está fazendo toda a diferença na vida dele. De vez em quando ele vem para cá e ele pega a guitarra aqui, está aqui, às vezes nas folgas. Eu vejo o crescimento dele num ambiente de hostilidade. Você deseja isso para os seus filhos? Que eles cresçam em Deus. Seja a ferramenta de ambiente. Sabe o que o mundo quer fazer? Até a obra de Deus quer nos roubar dos ambientes. É por isso que o Espírito Santo me levou lá para a origem, me levou para quem me ganhou para Cristo Jesus. Fazia tantos anos que ele me cobrava isso. E eu fui levado de volta. E passar poucos dias, mas de uma maneira tão tremenda. O pecado sempre corrompe a atmosfera da felicidade. O pecado sempre faz com que o homem perca os ambientes que Deus planejou. Deus queria que nós estivéssemos num lugar como esse nessa noite, mas o pecado faz com que o homem se afaste. Ah, mas era só um cansaço só que eu tinha, ou só um compromisso. Não, cara. Normalmente nós temos um opositor que age na esfera da nossa alma e coloca um empecilho para estar aonde que Deus queria que nós estivéssemos. Estar na hora certa, no lugar certo. Para ouvir aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Jesus, ele tem um processo de desenvolvimento entre nós. Mas a ideia é sempre voltar para a função original, para aquilo que nós fomos criados. Onde nós encontramos ambiente de crescimento é onde que existe a presença de Deus.
estar em comunhão com o Senhor, é conseguir estar em comunhão com a igreja. Não significa que a igreja não existe pecado, existe. Não vai encontrar a igreja perfeita, irmão. Mas é um lugar que nós podemos cultivar o solo, mas nós podemos resgatar o Éden que somos nós, que está dentro de nós. O jardim que Deus plantou é para que nós pudéssemos nascer de novo a cada manhã. A alçada que Deus nos deu é para que nós venhamos a alcançar além dos limites. Lembre-se que o Senhor se preocupa em plantar em nós um jardim todos os dias. Lamentações 3, se eu não me engano, ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã nós temos uma oportunidade de deixar Ele regar o jardim que Ele mesmo criou. Pegou? A presença de Deus. Depois você pode ler. Eu não vou ler porque nós estamos já com o tempo se estourando, mas Ezequiel capítulo 31, ele conta a história de Satanás caindo, dele perdendo o ambiente. Nesse texto, grave aí, Ezequiel 31, você vai ver que ele foi sendo enfeitiçado dentro do ambiente que Deus criou. Entrou orgulho, ele já queria ser Deus e foi perdendo todo o espírito que Deus tinha gerado nele. Ele começou a perder a honra. Quando a honra se perde, ele começa então a querer ser Deus, e aí ele perde totalmente. E aí a palavra diz no final: e Deus dará o tratamento merecido pela impiedade, e lançarei fora. Por isso que Satanás tem ódio de Deus, ódio das famílias. Por isso que um dos maiores investimentos que nós temos visto no inferno hoje são nas famílias. Famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, famílias cheias de anomalias. Pessoas que não conseguem compreender, filhos bastardos de tudo quanto é lado, muitos problemas, muitas consequências geracionais. Jardim fechado, irmãos, é quando Cristo bota o selo. Jardim significa um lugar onde se cultiva muitas espécies. Você não vai ver um jardim apenas de rosas. Um jardim é quando tem muitas espécies que conseguem conviver no mesmo ambiente. Tu pode plantar uma rosa no meio de um gramado, com uma não sei o que, e tudo vai juntar no mesmo ambiente. Essa interação que Deus faz no mesmo ambiente é para que possa dar beleza ao lugar. Então não adianta, nós somos diferentes. Nós, no casamento, nós somos diferentes. Fonte selada. É como se fosse uma cápsula. Um escudo do Senhor. Aquele que habita no escudo do esconderijo do Altíssimo, né? Na sombra do Onipotente. Sabe, há uma ação radiativa hoje, tentando alcançar os corações, contaminar. Todo tipo de doença espiritual. Por último aqui, eu já indo para o final dessa mensagem, que vai ficar uma segunda fase. É quando Deus traz o significado de Cântico dos Cânticos através deste grande poema. É uma coletânea de coisas festivas no calendário judaico. Está nos livros de Ruth, de Esther, de Eclesiastes, Lamentações e tantos outros. Onde Deus tocava a terra. Ele fala então, Deus tocava a terra. E onde as criaturas se encontravam. E o lugar entre céu e terra se encontram, se tornam no mesmo ambiente. Céu e terra se encontram.
É por isso que nós temos que ir em lugares mais altos em Deus. No meio do caminho, o Senhor Jesus vem nos encontrar, aleluia. Não adianta a gente começar a ficar orando, para que Deus nos ouça. Nós temos que orar para que nós possamos ouvi-lo. E aí, Deus tem um mini jardim plantado no meio do caos. Significa que o Éden, através de uma imensa complexidade, no meio de lugares desnivelados, planícies, lugares que são cercados, que precisam de proteção por cima, para os pássaros não destruir, e tantos ambientes diferentes. Aí Deus quer fazer nele um lugar de desejo. Por isso que tem a palavra paradisíaco. O paraíso, onde se enxerga mais longe. Você já não foi no lugar paradisíaco já? Onde você disse, uau, eu queria morar nesse lugar. Existe um propósito onde Deus quer nos levar num lugar plenamente inocente. O próprio Deus caminhava no jardim e ele se torna inocente. Por isso que cada rio ele tinha uma função que cortava, que regava aquele jardim. O Pison significa aquele que rodeava. Ele dava limites. Ele se dividia em braços. Onde havia ali muitos minerais preciosos, ouro. Sardônica, pedra sardônica. O Gion vinha da terra de Gush. O Tigre da terra oriental da Síria. Deus tornou, e aí vai o Eufrates do lado oriental, e cada um ele tinha um processo de trazer coisas diferentes para o jardim. O Senhor Deus então levou todo esse processo de manancial para guardar o jardim. Lugar na chácara onde eu fui para não falar mais da chácara, eu falei bastante essa noite. Chama-se Manancial das Águas. Isso tudo é construção daquilo que Deus gerou no meu espírito naquele dia. E eu comecei a escrever. Manancial. Todo lugar que é manancial gera vida. Você já viu na África quando está em época de seca e quando dá uma chuva? Peixes surgem no meio do deserto, irmãos. Onde eles estavam? Onde eles estavam? A vida toda, quando Deus rega, aquilo que era árduo começa a gerar vida e pássaros vêm, aquele negócio. Você já viu isso? É extraordinário, não é? É assim que Deus quer falar conosco. Ambientes transformados é quando tem a mão do Senhor. Onde tem as correntezas como do Gion. Enriquecido como o do Pison. É rápido como o Tigre. É fértil como o Eufrates. Tudo isso tem a mão do Senhor. E tudo se converge para um lugar só, meu irmão. Para nós. Para nossas famílias. Para os nossos lares. Os ambientes primários. Os ambientes primários não é a igreja. Deus ele quer convergir tudo isso para dentro de nós. Acho que nós podemos orar agora. Vamos colocar de pé. Talvez a tua expectativa nessa noite aqui,
Você que investiu o tempo para estar nessa noite aqui. Houvesse falar aqui de romance. Nós já tivemos cultos aqui que nós tivemos outros movimentos. Mas eu acho que o Senhor às vezes quer comunicar para nós qual é o tipo de investimento que Deus fez em nós. Deus fez um investimento em nós. Deus fez um investimento em vocês. Por isso que trouxe vocês para esse lugar. Deus trouxe de Santa Maria, meu irmão, como um investimento dele para essa terra, para que você solte frutos ao redor. Sabe, só um ambiente descontaminado faz com que nós venhamos frutificar. A Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Não é por quanto pregamos, por quanto... Não, meu irmão. Nós não podemos gerar frutos num ambiente carregado de água de bateria. Nós precisamos de algo descontaminado. Nós precisamos gerar um ambiente descontaminado para que nós venhamos frutificar. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai querer aquilo que você carrega. Eis aí uma família diferente, cara. Eles vão olhar esse cara, me dá um pouco aí. Vai fazer o inverso que Eva fez. De oferecer a oportunidade de pecar. Não, vou te oferecer uma outra coisa. Um fruto do Espírito, aleluia. Um efeito substitutivo. Ante aquilo que a mulher que tu me deste, que diz assim, come que não vai dar nada. Deus vem e diz, cara, eu vou gerar naquele que eu transformei em inocente, através de Cristo Jesus, para que ele pudesse frutificar nas famílias. Esse é o investimento, esse é o tempo que nós estamos gerando por sua causa aqui nessa noite, por causa daquilo que Deus tem gerado e ainda vai gerar em nós. E nós estamos investindo esse tempo aqui. E Deus investiu o tempo naquele que investiu o tempo. Porque se nós somos investimento de Deus, nada melhor do que nós tornarmos um tributo para Ele. Nós somos geracionais. Herança é uma coisa que você vai deixar, queira ou não. Ah, mas eu não tenho nada para deixar. Não, meu irmão, você vai deixar a herança. Ou você vai deixar uma herança de bênção, ou vai deixar uma herança de maldição, meu irmão. Entenda isso. Uma família que foi ajustada no Senhor, ela deixa uma geração de bênção, aleluia. Eu acho que agora você pode ser profeta. Nessa noite nós terminamos esse culto aqui, profetizando. Sabe por que nós podemos profetizar? Uma geração que é abençoada é aquele que recebeu a voz profética de alguém que se levantou em autoridade. Sabe quem quer roubar a tua autoridade, homem? É Satanás. Satanás quer roubar a autoridade que Deus te deu. Satanás ele quer roubar a autoridade que Deus deu. Deus deu a autoridade para nós. Por isso que ele colocou no Éden e disse, domine sobre esse ambiente. Domine sobre este lugar. Dominem, tomem posse daquilo que eu te dei. Então, profeta do Senhor, profetiza hoje numa geração abençoada, numa família funcional. Não, nossos filhos não andarão de qualquer jeito, que eu não sei onde que eles estão 4 horas da manhã. Nossos filhos andarão debaixo da bênção do Senhor. Nossos filhos verão aquilo que nós geramos por causa do ambiente. Não, eles não passarão as noites em motéis. Eles passarão noites em vigília na igreja, aleluia. E é nesse ambiente que eles vão conhecer a esposa, o marido.
É nesse ambiente que Deus quer fazer os encontros. Encontros que Jesus promove são encontros que não têm destino certo. Aleluia. Profetiza. Bota a mão sobre o teu filho e tua filha aí, meu irmão. Você aí que está de jaqueta preta, como é seu nome? Vanderly? Vanderly, bota a mão, profetiza. Bota a mão, profetiza aí, meu irmão. Isso, declare. Olhe para ele, irmão. Isso é profeta. Isso é profeta. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós liberamos uma palavra profética aqui nessa noite, Pai. Famílias que eram disfuncionais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que sejam, Deus, enquadradas dentro do ambiente que o Senhor gerou, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós declaramos uma geração de profetas e profetisas do Senhor. Senhor, o Senhor é aquele que alinha alianças, Pai. O Senhor é aquele Deus que traz de volta, Senhor, o ambiente no qual o Senhor nos gerou, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. O Senhor quer fazer, nós voltamos de volta, Senhor. Assim como o Senhor fez, Pai, no tempo da pureza entre Adão e Eva, Senhor. Assim era o tempo de namoro dos casais, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, doce Espírito, por investir em nós, Senhor, para que nós pudéssemos ouvir, Pai. Que o Senhor te declare a bênção do Senhor. abençoe. Declare a bênção. E faça brilhar. Sim, Senhor. Seu rosto em ti. Que conceda. Profetiza. Sua graça. E te Sim, Jesus. dê a paz. Amém. Espalha, Senhor, o cheiro de jardim sobre este lugar. Amém. Espalha o teu perfume, Jesus. Tu és o bom perfume. Amém. 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 Declare em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família. Os filhos, filhos dos filhos. Filhos de teus filhos. 1000 gerações, diz o Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Senhor. Gerações, tua família. Xerabababá, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000. Tua família e os filhos de teus filhos. Que a bênção, Senhor, abençoa, se Jesus. derrame até Abençoa, 1000 Senhor, gerações. Tua família a geração, Senhor, e os representada, Deus, pelo Jefferson, Senhor, pela Adriana, que Senhor, a pelo Bruno, Senhor. bênção se derrame até 1000 gerações, Senhor. gerações, tua família e teus filhos. Filhos abençoados, e os Pai. Filhos de teus filhos. Filho que honra os pais. Se derrame até 1000 gerações, tuas famílias e os filhos de
de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame Aleluia. até 1000 gerações. 1000 gerações, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por mandar Jesus em nosso favor, Senhor. Nós não éramos merecedores, Senhor. Mesmo assim, o Senhor mandou o melhor do teu jardim. O que o Senhor tinha de melhor da essência, o Senhor mandou para nosso favor. Para que nós fôssemos reconstituídos segundo a imagem e semelhança do Senhor. Sim, Jesus. Oramos, Pai, para que o Senhor construa em nós, Pai. As instruções vêm do Senhor. Tua palavra, Senhor, sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Alfa e o Ômega se encontrando, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu é aquele que consolida, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Sabe, eu vejo como a mesma árvore que Deus plantou no jardim é do madeira que foi construído a cruz para que Cristo pudesse levar os nossos pecados. Sabe, é ali, na mesma estrutura que Deus colocou no jardim, Deus transformou no martírio de Cristo Jesus, para que Ele levasse a cruz sobre ela os nossos pecados. Veja como Deus faz. Deus faz isso para que nós pudéssemos entender o Evangelho que vai nos levar para um lugar de manancial. Sabe o que vai acontecer? A lugar de trono, lugar de domínio, lugar de reino. Alcançar a salvação é uma fase do processo. Reinar com Cristo é muito melhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Pegou no teu espírito? Levanta as mãos para o céu, então, sinal de gratidão. Também a minha esposa aqui, nós vamos estar orando juntos, encerrando. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão imperfeitos, Senhor, e nós precisamos tanto do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, para casa, Senhor, convictos, Pai, que nós somos aqueles que fomos lançados neste lugar, Pai. Derrama sobre nós, Pai. Ah, Senhor, as essências dos teus perfumes, Pai, para que possamos sentir, Senhor, aquilo que o Senhor gerou no nosso meio, Pai, a tua presença. Obrigado por nos ministrar nessa noite, Senhor. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Aleluia, Senhor, que o Senhor tenha melhor para nós. Leva em segurança, Senhor, para os nossos lares, Senhor, para as nossas famílias, Senhor, possamos frutificar em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre teu rosto, a luz dele que te dê a paz constantemente. Amém? Glória a Deus. Amanhã às 18 horas nós temos culto. E certamente iremos celebrar no dia do Senhor. Segunda-feira tem culto de mulheres aqui às 20 horas. Deus abençoe. Vamos em paz. Em nome de Jesus. Amém.